Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Eu farei a leitura e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim, olha: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu vou ler mais uma vez, tá bom? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Existe uma palavra na moda hoje, é a palavra desigrejado. Já ouviu, não? Essa talvez seja uma das palavras mais usadas hoje. A palavra desigrejado é uma palavra na moda, coisa do tipo: eu sou cristão apesar da igreja. E eu fico me perguntando quais as razões para o número crescente desse grupo. Na maioria dos casos nós usamos palavras como decepção, e eu não arrisco nenhum juízo sobre essa palavra e sobre quem cita, porque de fato não falta decepção quando a palavra é igreja. Concorda comigo? Na verdade chega a sobrar. Se você fala igreja, você está falando de decepção, esfriamento, falsos ensinos, imoralidade, apatia, orgulho. No meio dessa confusão toda aparecem as sentenças: esse povo está atrás só do meu dinheiro, o pastor só quer ficar rico às custas do meu dinheiro. Outra: eu não tive o apoio que precisava no momento mais difícil da minha vida. Eu não encontro uma igreja que atenda às minhas necessidades, que se adeque às minhas necessidades. Tem gente que fala assim: lá só tem hipócrita. Conheço esse pessoal. Anda com a faixa escrito 100% de Jesus na cabeça, mas vive arrumando confusão com os outros por aí. Um dos líderes da igreja caiu em adultério. Não dá mais. Assim nós transformamos o nosso raciocínio sobre igreja em algo do tipo: é muito melhor ser um cristão na minha casa. É muito melhor caminhar sozinho. Além disso, há um vasto cardápio através da internet que me permite ser edificado e com uma pregação 10.000 vezes melhores, com músicas muito melhores do que aquela que eu ouço quando eu vou na igreja. E tem gente que fala assim: igreja não é um lugar, igreja sou eu. Verdade, por aí vai. Não dá para negar, faz sentido. Decepções, problemas e a teologia de um olhar só, de quem voa com uma asa só, vai gerando esse mundo de desigrejados que existe por aí. E o que mais me impressiona é o raciocínio daquelas pessoas que são desigrejadas ou que dão suporte para esse raciocínio, falando assim: nós deixamos de ser a igreja de Atos dos Apóstolos. É mesmo? Já ouviu alguém falando isso? A igreja hoje não é mais a igreja de Atos, aquela igreja que fazia isso e aquilo outro. Essa pessoa geralmente fala de igreja de Atos pensando no capítulo 2, do verso 42 ao 47, quando fala assim: depositavam tudo aos pés dos apóstolos, em cada alma havia temor, partiam pão de casa em casa e tal. E o capítulo 4, 32 ao 35, que fala que um era só o coração e que contavam com a simpatia de todo o povo. Aí pega esses dois textos e falam assim: a gente tinha que voltar a ser a igreja de Atos. Sério mesmo? Ninguém fala de quando Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, morreram fulminados depois de surrupiar a oferta. Era problema não isso? Ninguém fala da reclamação dos helenistas. Sabe quem eram os helenistas? Os judeus de língua grega, que começaram a reclamar porque as viúvas deles não tinham cesta básica. Já viu isso em algum lugar na vida? Não tem cesta básica mais. A igreja não dá mais cesta básica, então nós vamos embora. Aconteceu na igreja de Atos. Está lá em Atos capítulo 6.
E o preconceito dos irmãos judeus quando os gentios começaram a se converter? Deus teve que mostrar para Pedro uma visão, porque o judeu não come carne de porco, você sabe, né? Aí Pedro teve aquela visão de um lençol cheio de, tipo coisa da Sadia, sabe? Bacon, bacon e bacon e bacon. Deixa eu falar o bacon aqui que me trouxe uma coisa boa para a alma agora nesse momento. Bacon, presunto e costelinha e bacon, e bacon, e bacon, até baconzitos tinha em Pedro. Não, Senhor, eu não como isso porque eu sou judeu. Aí Deus falou com ele assim: mata e come. Arrumaram briga, porque a palavra não pode chegar para os gentios, mãe. Olha só, problemão, a ponto do primeiro concílio da igreja acontecer por causa de uma controvérsia. Ah, nós queremos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. É mesmo? Tá bom. E a briga de Barnabé e Paulo? Nós estamos falando de dois gigantes, dos maiores missionários da história da igreja de Atos, da igreja cristã. Aí Marcos, não sei o que aconteceu na cabeça de Marcos falou assim: não, vocês continuam a viagem, eu vou ficar por aqui, vou fazer uma resenha com o pessoal e tal. E Paulo foi, e Barnabé falou assim: não, eu liguei para o Marcos, ele está chegando. Aí Paulo falou assim: o quê? Não, ele abandonou a gente, ele que fique para lá. Aí Barnabé: Paulo, o cara é bom, serve. Paulo: serve não, abandonou, não serve. A Bíblia diz lá, acho que no capítulo 15 ou alguma coisa, que houve entre eles tal desavença, que foi um para um lado e outro para o outro. Igreja de Atos. Vou pegar só uma cartinha aqui, a de Corinto, só ela. Não tinha problema na igreja na época de Atos. Corinto, divisão entre os irmãos. Paulo fala: gente, uns falam eu sou de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Problema de divisão na igreja. Impureza, se você não sabe disso, pode ler lá na carta aos Coríntios. Impureza, a ponto de Paulo falar assim: fiquei sabendo que tem cara ficando com a madrasta. Está lá na Bíblia, pode ler lá na carta aos Coríntios. Paulo falando: quem possuiu a mulher do próprio pai. Fala baixinho, para os vizinhos não ouvir. Na igreja. Problema de litígio entre os irmãos. Problema com casamento, estabilidade familiar, controvérsia se podia ou não comer alguma coisa sacrificada a ídolo, tipo rosca da Prado, sabe? Sabe essas coisas? Rosca da Prado não pode, porque não sei quem da quinta dinastia da Dona Maria fez uma macumba, consagrou, não pode comer. Briga na igreja se comia ou não rosca da Prado. E, parênteses, por que o diabo só faz as coisas mais gostosas? Já viu? Rosca da Prado. Coca-Cola do diabo. O diabo é o pai do rock. Por que ele não é o pai do pagode? Por que ele não pode sertanejo universitário? Não, calma, deixa pra lá. Tem uns universitários, vão ficar com raiva de mim. Olha, controvérsia se podia ou não comer, uso e costume, a mulher usa véu, não usa, briga, gente, questões litúrgicas. Paulo chega a escrever aos Gálatas, por causa dos legalismos. Legalismo é aquela ideia de obedecer aquelas regras, aquelas leis ali, que através daquilo que você ia agradar a Deus. Paulo chega a escrever para os Gálatas e fala assim: ó Gálatas insensatos. Paulo chega a chamar os Gálatas de insensatos. E o que eu quero dizer com isso tudo? Nós criamos padrões ilusórios, românticos, para definir o que é uma igreja. E o diabo está por trás disso, porque não permite que as pessoas saibam que igreja é como o Philip Yancey ou o Eugene Peterson, não sei, falava. Igreja é uma comunidade de pecadores, pastoreada pelo maior deles, simplesmente. E a falta de compreensão disso tem criado expectativas irreais. Uma pessoa vem para uma igreja, ela acha que ela está chegando no lugar onde não existe erro, não existe conflito, não existe problema, não existe dificuldade. Isso tem desanimado muita gente. Já ouvi gente falando assim: eu não vou para a igreja não, tem um monte de hipócrita lá, dá vontade de falar assim, sempre cabe mais um, né?
domingo, 19 horas, pode vir. Não é verdade? Tanta coisa, tanto conflito que acontece aí, problema. A gente fala assim, é melhor a gente caminhar sozinho. Imagine nos tempos de João. Nós estamos falando desse campo de guerra. E semana passada eu explicava que nos tempos em que João escreveu o Apocalipse, Roma esfolava os cristãos. Esfolava. Era todo tipo de agressão. Os cristãos eram perseguidos num grau terrível. E sob a autoridade, a dura, a pesada vara de Domiciano, o imperador, você tinha opções. Ou você lutava como um cristão, um igrejado, ou você se exilava, ou era exilado, ou se isolava. Não tinha jeito. Ou você era um igrejado, ou era um desigrejado. O desigrejado se safava. O igrejado tinha que viver como se num campo de batalha. Só que a diferença está naqueles irmãos que faziam parte da comunidade cristã, que eram cristãos, mas que precisavam, como eu disse semana passada, ouvir aquilo que o comandante, o que o general desejava transmitir, as suas instruções. E o texto que lemos é um alento para nós que insistimos em lutar como igreja, e é o que eu quero chamar a sua atenção hoje. Um encorajamento também para quem desistiu de tentar. Eu conheço muita gente que está insistindo em ser igreja e tendo que lidar com as dificuldades que ser igreja implica, porque nós vivemos num campo de guerra. Porque, como disse Paulo, vocês precisam agir direito, andar prudentemente, porque os dias são maus. Irmãos, e conheço muita gente que desistiu de tentar, muita mesmo. Em meio às más notícias que os cristãos do primeiro século viviam, a visão de João, ela vem como um bálsamo. Sabe, Vânia? Aquele bálsamo, aquele remédio que refresca, que tira a dor e que traz paz. Era o que a visão de João trazia para esses irmãos, sofrendo como igreja, um povo em guerra. Aqueles corações agitados, machucados e frustrados, com as comunidades locais inclusive, ouviram da boca do próprio Senhor Jesus o seguinte: eu tenho na minha mão direita os 7 candeeiros e as 7 estrelas. Foi o texto que lemos. Essa é uma das coisas mais lindas do mundo. Sabe por quê? Todos nós sabemos o que o número 7 significava para um judeu. E até hoje todo mundo sabe que 7 é o número da perfeição, da plenitude, da inteireza. E o próprio capítulo 1 dá explicação sobre esses candeeiros e essas estrelas, dizendo que os candeeiros, com uma alusão àquilo que Cristo fala para a sua igreja, vocês vão ser o quê? A luz do mundo. O candeeiro era aquilo que conseguia transmitir luz. Vocês são a luz do mundo. E Jesus chama as estrelas dos pastores, os portadores da palavra para essas igrejas. E diz assim: eu tenho na mão direita tanto as igrejas, quanto aos pastores, quanto àqueles que vão transmitir essa mensagem. Era como se Cristo estivesse dizendo: fiquem tranquilos, eu tenho nas minhas mãos a minha própria igreja. O que a gente vê é um povo em guerra. E o que a gente vê nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse é o que prefigura que a vida da igreja nessa presente dispensação, ou seja, entre a vinda de Cristo e a sua segunda vinda, o seu retorno, todo esse tempo que inclui inclusive o tempo que nós estamos vivendo, a carta a essas 7 igrejas é um sinal de que todas as dificuldades que essas igrejas passaram, nós passaríamos também. Encontraríamos as mesmas dificuldades, a mesma guerra, só que precisaríamos perseverar, assim como Cristo orientava sua igreja a perseverar. Se você ler quando chegar em casa os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver que há registro de esfriamento espiritual. Lembra da igreja de Éfeso? Abandonaste o teu primeiro amor.
uma implacável perseguição, como no caso da igreja de Esmirna, falsos ensinos, como há o registro da igreja de Pérgamo, impureza e imoralidade, como é o caso da igreja em Tiatira, a trágica aparência de vida e, na essência, morte, incoerência, como a igreja de Sardes. Jesus fala assim: Sardes, você tem a aparência de que está viva, mas na verdade está morta. Quantas igrejas nesses 2000 anos de história cristã não viveram desse jeito? Ricas, opulentas, com uma aparência, tudo funcionando, os artigos religiosos funcionando de maneira, funcionando perfeitamente, mas a igreja lá no fundo ela estava morta. Grupos de louvor sofisticados, aparelhagem de som, igrejas que parecem mais assim, multinacionais, com aparência de viva, mas mortas. A carta a essas igrejas é um alerta para nós, para a igreja da presente dispensação, que essas incoerências aconteceriam. Pequenas comunidades lutando numa dura contracultura, como a igreja de Filadélfia. Jesus vira para ela e fala assim: Filadélfia, eu sei que você tem pouca força, que você é pobre, você é pequena, mas eu estou vendo que você é forte, é guerreira, e eu vou pôr uma porta aberta aí que ninguém vai fechar, porque eu tenho a chave de Davi nas mãos. É Deus falando para a igreja pequenininha assim, mas fiel, continua, persevera, mas também fala de mornidão, porque você é morna, Laodiceia, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Era a igreja do primeiro século, irmãos, um campo de guerra, uma carta de João a 7 igrejas, que indica a totalidade da igreja cristã, e que chega até nós hoje, com uma pergunta implacável: o que é que nós vamos fazer? O que devemos fazer diante de tal quadro? Você vê esfriamento por aí hoje, sim ou não? Você consegue perceber igrejas pequenas, lutando com dificuldade, igrejas opulentas, com aparência de viva, mas mortas? Dá para perceber isso? Você consegue ver igrejas onde há problemas de imoralidade, problemas de perseguição? Você consegue perceber isso tudo? Nós vivemos esse tempo, onde a igreja, ela traduz isso. Esse é o desafio de ser igreja nesse campo de guerra. E a pergunta sempre nos vem: o que é que nós vamos fazer? Só que, mais uma vez, eu me arrisco a dizer que nesse campo de guerra, o naufrágio de quem fixa o olhar na direção errada é inevitável. É difícil pensar numa alternativa quando nós olhamos para a igreja na perspectiva errada. A igreja é um povo em guerra. E além disso, nós encontramos inúmeras referências sobre a relevância da vida em comunidade. Mesmo com todos esses problemas, o padrão para ser uma comunidade, ele começa na noção que nós temos da própria Trindade. João, no capítulo 17, mostra isso. Jesus falando assim: ó Pai, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um conosco, para que o mundo creia. É o que está lá em João, no capítulo 17. Nós encontramos inúmeras referências, nos chamando para congregar, para viver como igreja, para ser esse povo, que não vive num parquinho, que não vive no Lions, que não vive no Rotary, que não é um clube onde as pessoas socialmente se envolvem. A igreja é um povo em guerra, com uma missão a cumprir. E enquanto você continuar fundamentado nesse padrão de igreja, construído pelo ideal da classe média, você nunca vai achar uma que te interesse. Você nunca vai achar uma que te agrade. Ser igreja é viver numa comunidade, onde pessoas diferentes, onde culturas diferentes, onde formações diferentes, onde mundos diferentes se unem por causa do sangue de Cristo Jesus. Isso é que é ser igreja. Todas essas pessoas vivendo em amor sacrificial, Emerson, em abrindo mão dos próprios direitos tantas vezes, para quê? Para poder manter e lutar por essa unidade que foi conquistada por Cristo Jesus. Isso é ser igreja.
A gente escuta as pessoas falando, como o escritor disse, nós somos ardentes para com Deus, mas indiferentes para com a igreja. Não é à toa que escrevendo sobre a ceia, lá em Corinto, Paulo disse assim, por não entender como funciona o corpo, é por isso que há muitos entre vós o quê? Doentes, e não poucos os que dormem. O mundo, me refiro a esses valores aí que se opõem a Cristo e a sua revelação, anda progredindo na sua campanha contra a igreja. A cada dia um ataque mais severo contra a igreja, sabia? Uma mancha maior, uma vergonha mais profunda. Tenha coragem para encarar, essa é a verdade. A cada dia, são muitos casos, é triste assumir, sabe? Mas a verdade é essa. Cada dia um escândalo maior. Ficou sabendo o que aconteceu na igreja tal? Mas como eu disse, olhar na direção errada é grave. Porque a pergunta não é a que a gente faz geralmente. O que nós vamos fazer? A pergunta tem que ser, o que o dono da igreja está fazendo? Essa tem que ser a pergunta. Quando a gente olha, chega a dar desânimo. Chega a dar desespero. Porque a impressão que temos é que a igreja, daqui uns dias ela vai acabar. São tantos casos, tantos escândalos, a impressão que a gente tem é que até a gente um dia vai falar assim, não, a gente não aguenta mais, esse negócio de igreja é muito complicado, eu creio em Cristo, mas eu quero ficar na minha casa. Não, o texto que lemos fala que ele tem na mão direita os 7 candeeiros e as 7 estrelas. Convém lembrar que nessa luta entre um cordeiro e um dragão, entre os discípulos de Cristo e os agentes do mal, nós temos a defesa implacável, inigualável do Senhor da história, que não permitirá que nenhum dano seja causado ao seu povo, a não ser que ele permita. Não acontecerá. Nós estamos falando, sabe de quê quando falamos de igreja? Da noiva do Cordeiro. Qual noivo permitiria que a sua noiva fosse agredida de qualquer maneira? Nós estamos falando do corpo de Cristo, galego. E a pergunta é, Efésios capítulo 5, versículo 29, quem machucaria o próprio corpo, a própria carne? Efésios diz, antes dela alimenta e cuida, como Cristo faz com a sua igreja. Ele alimenta, ele cuida da sua igreja. E embora a gente às vezes olhe para um lado e para o outro e não consiga ver respostas para tantos problemas, e a gente fala, vai desabar, uma hora vai acabar, não compensa ser igreja. O Senhor Jesus aparece nessa história e fala, igreja, persevera, insista, continue, porque eu tenho nas mãos igrejas, pastores. Eu sou o dono da minha igreja, eu a conservo, eu a sustento, eu estou no meio da minha igreja. João, quando olha para trás, ele vê Cristo andando no meio da igreja. Isso me lembra aquele versículo quando diz assim, estarei convosco todos os dias, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estaria. A sua presença é capaz de, como escreveu a Éfeso, conhecer o que estava acontecendo em cada igreja. E a palavra usada aqui, ela dá uma ideia daquilo que não passa despercebido, sabia? O conhecer não é só enxergar. Cristo não está apenas enxergando o que está acontecendo com a gente aqui nesse momento. A palavra diz que o fato dele estar no meio da sua igreja nos garante que ele conhece a ponto de discernir o que é certo e errado, a ponto de saber o que cada coração carrega quando age de determinada forma. A sua presença nos garante que situações que passam despercebido aos olhos dos pastores, dos intercessores e dos líderes, nada passa despercebido aos olhos daquele que os tem como chamas de fogo. Os olhos deles são como chamas de fogo. Foi o que nós falamos semana passada. Nada passa despercebido ao seu olhar.
Existem igrejas que se mantêm ali de uma maneira e que muita gente fazendo coisa errada, muito pastor fazendo maracutaia, intercessores, gente fazendo coisa errada. Isso passa despercebido ao olho humano, mas não passa despercebido ao olhar de Cristo, porque ele diz em todas as cartas às 7 igrejas, confere lá na sua casa depois, ele fala assim: conheço, eu sei o que está acontecendo. Jesus sabe aonde está a sinagoga de Satanás em cada igreja, em cada comunidade. Ele sabe quando os homens estão ensinando coisas erradas para o povo. Ele consegue discernir e falar: falso profeta, não está na minha mão, é meu inimigo, está fazendo o meu povo naufragar. Assim como no caso da igreja de Pérgamo, assim como no caso da igreja em Tiatira, que tinha uma profetisa. Olha que coisa curiosa, uma mulher que profetizava, mas ficava induzindo os servos de Deus a cair em pecado, levava-os para a cama, seduzia. E Jesus aparece na história e fala assim: essa mulher que está na frente da igreja profetizando, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu sei o que ela está fazendo, porque aos olhos do Senhor da igreja, nada passa despercebido, nada passa. Ele sabe de todas as coisas, porque ele anda no meio do seu povo. Ele anda no meio do seu povo a ponto de olhar para uma igreja que tem aparência de viva e falar: conheço, viva coisa nenhuma, essa igreja é morta. Essa é a esperança que nós temos. Por isso nós insistimos, por isso perseveramos, Ellen. Sabe por quê? Enquanto a gente lida e sofre e tantas vezes se angustia com a realidade de uma igreja que vive em guerra, a gente tem a segurança de que o Senhor anda no meio da sua igreja, Ele conhece, e mais do que isso, Ele tem o controle sobre o seu povo. Olha que coisa bonita, a Bíblia diz que Ele conserva nas mãos. Eu procurei saber o que essa expressão significava, e há um paralelo em vários outros textos bíblicos, que quer dizer, Ele prende, Ele agarra, Ele se apega com poder ao seu povo. Assim Ele faz com a sua igreja. Ele a tem nas mãos. Nada tira das mãos do Senhor a sua igreja que está ali lutando e vivendo nesse campo de guerra. Existem tantos desigrejados nesse mundo, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que todo esse caos se instaura pela ação de Satanás e pela influência, pela ingerência do mal na vida das pessoas, pouco se sabe a respeito daquilo que Cristo está fazendo também. O povo sabe pouco sobre o que Jesus faz. Era hora da gente chegar na igreja e falar: sabemos de todos os desafios, mas a garantia que temos é que Ele tem o controle do seu povo, Ele tem a sua igreja nas mãos, e mais do que isso, Ele se comunica com a sua igreja. Não é à toa que Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em todas as 7 cartas, você também encontrará essa expressão. Você já recebeu uma carta nessa vida? Já recebeu uma carta de amor? Já recebeu uma carta de alguém falando alguma coisa para você? Imagine os efeitos de ouvir alguma coisa no momento que você tanto precisa. E olha que coisa curiosa, Jesus tinha falado com os discípulos assim: venho sem demora. Quantos anos se passaram? 60 anos aproximadamente. Jesus não tinha voltado. Pior, além de Jesus não ter voltado, o povo estava apanhando naquele campo de guerra como nunca apanharam. Quantos desigrejados não surgiram nesse tempo, hein? Falando assim: ser cristão é difícil demais. O cristão, ele era privado de participar de algumas festividades. O cristão era privado, eles sofriam o espólio dos bens. Era uma dificuldade ser cristão. Quantos desigrejados não apareceram nesse tempo, nesse campo de guerra? Agora imagina, irmãos, aqueles irmãos que, como João, suportaram as dificuldades. No momento em que Cristo aparece e fala assim: o que você ouviu, escreve. Eu tenho uma carta de amor para mandar para o meu povo. Jesus, ele fala com a sua igreja, sabia? Nós é que às vezes
ouvimos tanto o barulho das bombas, os ruídos de tudo, que a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Deus falou comigo demais essa semana sobre isso, sabe? Porque a gente atenta para tudo, só não consegue ouvir a voz do Senhor. Aí no meio de toda aquela dificuldade, Deus vira para a sua igreja e fala, preste atenção nisso. Éfeso, você suportou provas por causa do meu nome. Esmirna, eu conheço a tua pobreza, não temas as coisas que há de sofrer. Conservas o meu nome, ele falou para Pérgamo. Eu sei das tuas obras mais numerosas do que as primeiras, falou para Tiatira. Sei que você não sujou a sua roupa e andará junto comigo, falou para a igreja de Sardes. Conheço a sua pouca força, eu te amei e te guardarei da provação, falou para a igreja de Filadélfia. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nós já sabemos, né? Ele falou para a igreja de Laodiceia. É Jesus, Valentina, falando para a sua igreja. Nós às vezes é que não conseguimos discernir a voz do Senhor. Entramos aqui agitados. Um povo em guerra não esmorece, gato, e persevera, sabe por quê? Porque consegue ouvir a voz do Senhor. O Senhor nos mandando vigiar. O Senhor nos mandando para o arrependimento. O Senhor nos mandando perseverar. É a sua palavra, a espada para um povo que está num campo de guerra. Infelizmente é uma campanha atroz contra a igreja. Dá para perceber isso quando a gente olha para o mundo e vê que a situação é terrível, terrível. Só que a verdadeira igreja que está em guerra, ela não fica fazendo lobby para ganhar favores de governo, não. Ela prega a cruz e o amor sacrificial como propósito de relacionamento e unidade. A verdadeira igreja, ela atormenta a terra, como diz lá em Apocalipse 11, do 9 a 10, 9 e 10. Ela atormenta a terra com a sua mensagem de generosidade, diante da clara colisão com o materialismo do nosso tempo. A verdadeira igreja é uma clara contracultura a esse pragmatismo implacável, que tenta transformar as nossas comunidades, sabe em quê? Em empresas bem-sucedidas, cujos pastores são empreendedores, com ternos bem cortados, e o serviço prestado condiz com o meu espírito de classe média, e lógico, com a minha contribuição. Igreja mesmo, o povo em guerra, ele tem saudade de Cristo e das suas palavras. Ele entra aqui dentro para ouvir Jesus falar, não é para ouvir um sermão bonitinho, não é para cantar uma música que arrepia. Ele é a igreja porque ele tem saudade do Cristo que partiu e falou, eu volto. Ele está vendo, irmãos, o que está acontecendo. Ele é capaz de discernir de forma cirúrgica quem são os falsos profetas. Jesus sabe. A semelhança do joio e do trigo que cresceriam juntos e ninguém sabe a diferença, o Senhor sabe. Ele sabe o que está acontecendo com a sua igreja e fala para mim, para você que está desanimado, que está cansado, que está desigrejado, ou é um igrejado desigrejado, ou é um igrejado ausente, sei lá o que você é. Ele diz, eu sei, ando no meio da minha igreja e tenho nas mãos a própria, eu estou no comando, aleluia. Por isso nós temos que perseverar. Você acha que eu não me canso? Não, de vez em quando. Mas em meio às nossas profundas limitações, dificuldades, ruídos, a sua palavra uma hora, Caio, chegará aos nossos corações e será como um bálsamo para esse povo que está em guerra. Cresce de forma exorbitante o número de comunidades que estão fazendo pirotecnia, menos anunciar a palavra de Deus. Está triste a situação. A verdadeira igreja não sucumbe a essa mensagem de autoajuda que está sendo pregada por aí. E muito menos a essas pregações esdrúxulas, misturando secularismo, misticismo e legalismo. Não! A verdadeira igreja de Cristo prega a palavra, é a voz de Cristo que importa numa igreja. Mas não, você tem que sair daqui se sentindo melhor, uma massagenzinha no seu ego, egozinho classe média, de boa, vai para casa, boa semana, você é um vencedor. Você não é vencedor coisa nenhuma, se não for em Cristo Jesus.
Não existe vitória fora de Cristo, porque Ele é o vencedor. Aprender sobre a Bíblia é coisa do passado, o culto agora é o culto da vitória. Mas no caso não é a vitória de Cristo, né? Conquistada na cruz. É a minha vitória. As músicas, agora elas têm sabor de mel. A liturgia é tecnológica agora, interativa e às vezes até burlesca. Em meio ao barulho dos nossos equipamentos, do interesse de agradar os clientes e do grito ou dos gritos dos animadores de auditório no culto, aonde está o eco das palavras do Cristo, gente? Aonde estão as igrejas que vão remover os escombros e vão falar assim: nós precisamos ver o Senhor, nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Você entra, repara na roupa do irmão, se o som está alto, está baixo, se o cantor não vai com a sua cara, se o lanchinho que você vai comer daqui a pouco fugiu do padrão, se o material usado para entreter, eu vou pôr entre aspas, seu filho, é adequado, se a sua cadeira está desconfortável, se está calor, se o sistema de ruim está ruim, se a sua cabeça está cheia com o que você tem que fazer durante a semana, se olha para o lado, vê um irmão que você considera um hipócrita porque conhece a vida dele, tudo menos a imagem de Deus na pessoa do seu filho e a voz de quem diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando vai ao mural de avisos, percebe que só tem estudo bíblico, aí pensa: quem ainda pensa em estudo bíblico no século 21, meu Deus? Aonde estão as programações? Aonde estão os eventos? Cadê o parquinho? O culto da vitória, a corrente de Jericó, a boate gospel? Aonde? Cadê, pastor? Não. Nós estamos num campo de guerra. Tudo o que importa para nós é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que a gente precisa num campo de guerra? Da palavra que revela a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e a vontade de Cristo. Hoje nós temos que separar o precioso do vil. Como diz aos Hebreus, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E lembrar que ser igreja é ser um povo em guerra. Todas as cartas terminam com a expressão vencedor. E aqui está garantida a vitória para o povo em guerra. Vitória verdadeira para a igreja. É o Senhor falando assim, ó: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ser igreja não é vir para cá para ouvir uma promessa que vai alimentar o seu ego, que vai te salvar de perigos de uma vida que na verdade nós nem deveríamos vivê-la, nós deveríamos morrer para ela. O homem que mandou a mensagem do comandante no campo de guerra fala, gato, vencedor é quem se alimenta da árvore da vida. É quem não sofrerá o dano da segunda morte. É quem receberá uma pedrinha branca. Eu tenho na minha casa, lá na minha estante, uma pedrinha branca que me lembra todas as vezes. Era um sinal, era um símbolo, sabe de quê? Da absolvição. Daquele que foi absolvido da sua condenação. Vencedor é quem foi absolvido em Cristo. O vencedor é o que tem da estrela da manhã, que é Ele. O vencedor é o que será uma coluna no santuário de Deus, na Nova Jerusalém. O vencedor, enfim, é aquele que vai sentar-se com Ele no seu trono. Nada mais, nada menos. Igrejado, quero falar para você, soldado que luta com marcas de guerra no corpo, soldado em campo de guerra, nossa vitória é Cristo. E a nossa verdadeira vitória se chama eternidade.